Doenças reumáticas autoimunes têm uma alta prevalência em mulheres em idade reprodutiva. Gravidez e amamentação são assuntos de interesse em pacientes portadores dessa doença. Homens são menos acometidos que mulheres, porém o assunto paternidade também é implicado nesses casos. Algumas doenças, como a artrite reumatoide, melhoram durante a gravidez. Outras, como o lúpus eritematoso sistêmico, pioram. E doenças como a artrite psoriásica e espondilite anquilosante não sofrem influências durante a gestação. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Mariana Tomasi, médica ginecologista, pós-graduada em reprodução humana e infertilidade e médica do Hospital Santa Casa de São Paulo. Mariana, a dificuldade para engravidar nem sempre significa infertilidade, muitas vezes se trata de uma subfertilidade. A gente sabe que são muitos os fatores implicados em pacientes portadores de doenças autoimunes no que se refere à gravidez. Quais seriam esses fatores, Mariana? A infertilidade é a ausência de gestação após 1 ano de tentativas sem método contraceptivo. Já a subfertilidade é apenas uma redução dessa fertilidade, não uma infertilidade em si, não uma impossibilidade de engravidar. E as causas que atrapalham a gestação num paciente com doença reumatológica é multifatorial e pode estar relacionado com a própria patologia, com as medicações que esse paciente usa para o tratamento, com alguma alteração com as dores, com os sintomas que ela sente e também com alterações psicológicas, com decisões dos pacientes em relação à gestação. Mariana, muitos são os medicamentos usados no tratamento de doenças reumáticas e alguns deles, particularmente a ciclofosfamida, usado em casos de lúpus, de doença de Wegener, de esclerodermia, são pontualmente implicados em infertilidade. Você pode nos falar um pouco mais sobre os medicamentos, como eles poderiam ser implicados na fertilidade? Sim, Fernanda, muitas medicações vão alterar a fertilidade desses pacientes. E nesses casos, então, a sulfasalazina ela vai alterar a fertilidade paterna, causando uma redução dos espermatozoides ou até não ter espermatozoides no ejaculado, sendo uma situação transitória. Quando o paciente para a medicação 1 a 3 meses após a suspensão da medicação, essa fertilidade volta ao normal. As evidências científicas atuais mostram que também os anti-inflamatórios não esteroides podem ter influência na fertilidade quando usado de forma crônica, mas também uma influência transitória. Assim que é suspenso o tratamento, a fertilidade tende a retornar. Já a ciclofosfamida, que é uma medicação muito utilizada no tratamento, ela tem um efeito negativo, ela traz uma infertilidade permanente, tanto para mulheres quanto para homens. Mariana, e esses pacientes que precisam usar ciclofosfamida? Crianças, adolescentes, jovens, tanto homens e mulheres, como eles podem preservar a sua fertilidade? Esse, Fernanda, é um assunto muito interessante. Esses pacientes, antes de começar esse tratamento, que pode comprometer a fertilidade deles, devem ser encaminhados para um especialista em reprodução para terem seus espermatozoides ou seus óvulos ou até embriões congelados, para preservar essa fertilidade, para que no futuro, quando eles desejem ter filhos, eles tenham uma facilidade nesse tratamento de reprodução. Claro que o tratamento também pode ser feito em pacientes que tiveram uma redução da fertilidade, tanto para homens quanto para mulheres, porque é apenas necessário um espermatozoide e um óvulo para que haja uma gestação. As evidências têm mostrado que estar com a doença em remissão pelo menos há 6 meses traz muito mais segurança para a mãe quanto para o feto. Porém, em algumas situações, existem anticorpos que podem passar a barreira transplacentária e podem provocar doença no feto, como é o caso do lúpus, em pacientes que têm um anticorpo chamado anti-Rho. Nesses casos, a gente sabe da implicação do lúpus neonatal, assim como de arritmias cardíacas intraútero.
Mariana, quais são os riscos fetais e os riscos de malformações congênitas em pacientes com doenças autoimunes? Esses fetos têm risco desde muito cedo na gestação, pois essas pacientes têm uma maior chance de abortos no primeiro trimestre de gestação. E durante a gestação, o risco maior é de restrição de crescimento e de parto prematuro. Com o uso de corticoides em altas doses, alguns trabalhos tentaram mostrar associação com a malformação de lábio leporino e fenda palatina, mas eles não conseguiram comprovar essa associação. De uma forma geral, o lúpus eritematoso sistêmico ele tende a piorar durante a gravidez. Mariana, você pode nos dizer quais seriam as principais implicações maternas durante a gravidez de pacientes que têm lúpus? Sim, Fernanda, essas pacientes com lúpus, elas vão ter algumas implicações. Elas têm um risco maior de apresentar complicações clínicas, como aumento da pressão durante a gestação, com chances assim, de precisar de cuidados intensivos e também de transtornos placentários devido aos riscos maiores de trombose que essas pacientes apresentam. Essas pacientes devem ter um cuidado mais específico na gestação, repetindo as ecografias e utilizando algumas medicações para evitar que essas complicações ocorram, como a AS e a heparina. Como você mesmo acabou de falar, o lúpus ele traz implicações maternas muito mais de aspecto sistêmico. Porém, a artrite reumatoide, a gente sabe que os aspectos relacionados a complicações maternas são muito mais osteoarticulares. Nos fale um pouquinho disso, Mariana. Sim, então essas pacientes com artrite reumatoide, elas podem ter uma melhora de até 60% da doença durante a gestação. Porém, elas podem ter um pouco mais de dor e pela própria doença de antes da gestação, elas podem ter alguma restrição de mobilidade que vai atrapalhar principalmente na hora do parto, muitas vezes impossibilitando que essas pacientes tenham um parto normal. No que se refere a tratamento, algumas evidências mais recentes têm mostrado a segurança do uso de algumas medicações que até algum tempo atrás a gente não podia usar durante a gravidez. É o caso, por exemplo, de algumas drogas biológicas, alguns medicamentos biológicos usados, por exemplo, em artrite reumatoide. Mariana, quais seriam as drogas que estão proscritas, que não devem ser usadas durante a gravidez? Então, as drogas que são proscritas na gestação são principalmente a leflunomida e o metotrexate, que têm efeitos comprovados teratogênicos para os bebês e devem ser suspensos no mínimo 3 meses antes do paciente resolver engravidar. A prednisona é o corticoide de escolha entre todos os outros corticoides, porque é o único que não vai atravessar a barreira para o bebê. E entre as medicações que podem ser usadas estão a hidroxicloroquina, a azatioprina e a sulfasalazina. E na lactação, quais são os medicamentos seguros? Na lactação, seguem mais ou menos as mesmas regras durante a gestação. A azatioprina, a hidroxicloroquina e a sulfasalazina são medicações liberadas e as medicações proscritas continuam proscritas também na lactação. Durante a fase que as doenças estão ativas e no período pós-puerpério, é muito importante o uso de contracepção a fim de evitar uma nova gravidez e de não influenciar na progressão da doença e na própria atividade da doença. A gente sabe que existem métodos hormonais e não hormonais para essa contracepção. Mariana, quais seriam os melhores métodos contraceptivos em pacientes com doenças autoimunes? O melhor método, Fernanda, são os métodos de barreira ou não hormonais, que são o preservativo feminino e o masculino. Ele até não tem a mesma efetividade em relação a evitar uma gestação dos métodos hormonais, mas eles são os únicos métodos que vão prevenir das infecções sexualmente transmissíveis, que podem trazer mais complicações para esses pacientes que já têm uma doença reumatológica. Já os pacientes que têm lúpus ou síndrome do anticorpo antifosfolípide não devem usar as medicações que contenham estrogênio, que é um dos hormônios que a mulher produz, porque esse hormônio ele é mais trombogênico. Essas pacientes devem usar apenas medicações com progesterona, que é outro hormônio produzido pela mulher.
E essa progesterona ela pode ser em forma de dispositivo intrauterino ou de implante subdérmico ou de comprimido. Obrigada, Mariana. Eu agradeço muito a tua presença com essas informações importantíssimas para os pacientes que têm doenças reumáticas. Lembrando que a interação ginecologista, obstetra e reumatologista é importantíssimo para o sucesso de uma gestação e de prevenção de complicações maternas e fetais. Fernanda, eu que agradeço o convite por estar participando do teu canal e poder falar um pouquinho sobre a ginecologia e a reumatologia. Muito obrigada. Fique atento ao nosso canal para novos assuntos e informações na área de interesse reumatológico.